Fala galerinha, feliz ano novo para vocês. Vamos começar aqui, esse novo ciclo aqui do canal com conteúdo mais informativo, mais amplo, e a gente vai começar fazendo algumas previsões para 2022, ver aqui o que pode ser interessante, quais investimentos podem ser interessantes nesse próximo ano. Lembrando, esse vídeo ele tem um caráter educativo, tá? Não estou falando aqui para você comprar ou para você vender os ativos que eu estou citando, até porque ninguém pode prever o futuro. O que a gente faz é pegar os dados que existem e realizar uma estimativa, mas não tem como cravar, tá? O intuito realmente é te passar informação e dessa informação que eu vou te passar, você realmente tomar uma decisão se quer investir ou se não quer investir em determinado tipo de ativo. Beleza? Então, passando aqui o aviso protocolar, já vamos aqui para o vídeo começando a fazer uma análise do que aconteceu em 2021 e principalmente em taxa de juros e inflação, tá? A inflação em novembro ela foi um pouco menor, mas mesmo assim no acumulado de 12 meses chegou a 10,74, tá? Ainda não teve a consolidada de dezembro. Então a gente teve mais de 10% de inflação em 2021 e existem diversos motivos para isso. O aumento do preço da energia elétrica e do combustível foram os principais fatores, Porque toda a cadeia produtiva precisa de energia elétrica e precisa de combustível para transportar a produção. Então, esses dois ativos, ficando mais caros, isso acaba repassando para todos os outros produtos. E quando a gente tem uma inflação, em crescimento, uma inflação subindo, o que o governo faz para controlar isso? O governo vai e aumenta a taxa de juros. Foi por isso que a gente saiu de uma taxa de 2% em janeiro e chegamos a uma taxa de 9,25% em dezembro, com uma estimativa de alta, tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de inflação e de taxa de juros para vocês? Por conta disso, tá? A estimativa de inflação e de taxa de juros pro ano de 2022. Esse material daqui foi retirado do Boletim Focus. O Boletim Focus é um documento gerado pelo Banco Central, tá? Onde ele faz estimativas. Então aqui qual foi a estimativa do próprio Banco Central para a Selic e para a inflação dentro desse ano de 2022? Uma inflação na casa de 5% ao ano e a Selic numa casa de 11,50%. A Selic, a maior parte do mercado está estimando que ela fique em pelo menos 12%, tá? E eu imagino que a Selic chegue na casa de 12% ou até mesmo de 13%. Por qual motivo? Ano que vem a gente tem eleição. Ano que vem não, desculpa. Esse ano a gente tem eleição. Esse já está sendo 2022. E o atual governo não está liderando a pesquisa. O Lula está em primeiro, o Bolsonaro em segundo. Então, provavelmente, o governo atual vai colocar muito dinheiro na economia com o intuito de melhorar a sua aprovação. Isso deve gerar uma pressão maior na inflação e, consequentemente, no aumento da taxa de juros. Tá? Então, imagino que a gente tenha uma inflação ainda superior aos 5% estabelecido pelo Banco Central. Tá? É óbvio que o combustível deve se regularizar, a energia elétrica deve se regularizar, mas por conta desse dinheiro circulando, por conta do Auxílio Brasil, eu imagino que a inflação ainda fique pressionada e por conta disso a Selic tenha que ficar realmente ali na casa de 12% ou até, quem sabe, 12,5%, 13%. E o que isso significa para a gente? Tá? O que significa para a gente? Que a gente vai ter algumas oportunidades bacanas em 2022 no campo de renda fixa, tá? Principalmente em ativos vinculados à taxa de juros, a taxa Selic. E lembrando, o CDI é o primo da Selic, o CDI anda sempre bem próximo da Selic. Então, ativos como Tesouro Selic, CDB, LCA e LCI, esses daqui, desde que vinculados ao CDI, serão ativos bem interessantes para 2022,
principalmente para quem tem um perfil mais conservador, que não quer colocar o dinheiro em risco e ter uma rentabilidade legal, né? A gente viu que a Selic deve chegar a 12% ao ano, que daria, a grosso modo, né, conta de padeiro, 1% ao mês. Seria uma rentabilidade a se buscar com esse tipo de papel sem ter muito risco. Tesouro Selic, por exemplo, é a aplicação mais segura que a gente tem no Brasil. CDB, LCA, LCI tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então a gente estava falando de aplicações bem conservadoras e que entregarão um resultado bem bacana em 2022. Você também pode fazer investimentos em fundos que busquem superar o CDI, tá? Tem muito fundo, mesmo multimercado, mais de risco baixo, que busca superar o CDI. Então, essa é uma classe de ativo bem interessante. A gente viu que a inflação também deve ficar alta. Só que o que acontece? No curto prazo, quando a taxa de juros sobe, o papel vinculado à inflação ele tende a cair na marcação a mercado. Então, em relação a papéis de inflação, como Tesouro IPCA, debêntures, CRAs e CRIs vinculadas à inflação, está um momento bom para você comprar pensando no longo prazo. Por quê? No início de 2021, era muito comum você ver papel pagando IPCA, né, que é a inflação, mais 2%. Por quê? Porque a Selic estava 2% lá atrás. Então o pessoal estava pagando um prêmio, né, que é essa taxinha daqui, um prêmio baixo nesses títulos de inflação. Hoje você consegue ver papel IPCA pagando mais 4%, mais 5% ao ano. Então, se você está montando uma carteira previdenciária, né, com o intuito de se aposentar no futuro, ou enfim, está comprando agora para ficar com ativo durante muito tempo, é um bom momento para você comprar esse tipo de papel. Lembrando, no curto prazo, esses papéis podem até sofrer negativamente pela marcação a mercado, porque a taxa de juros está subindo, isso prejudica um pouquinho o papel de inflação nesse cenário mais curto. Mas para longo prazo, você ter um ativo que vai te dar inflação mais 4%, mais 5%, e nesse caso de debênture, CRA, CRI, muitas vezes com isenção de imposto de renda, faz muito sentido, tá? Então, papel de inflação com essa observação de longo prazo faz muito sentido. Papel pré-fixado, que não é muito um momento, tá? Por quê? Hoje, você vai comprar um papel pré-fixado, você vai comprar um papel pré-fixado na casa de 10, 10,5 ao ano. Mas por que eu vou comprar um papel que vai me dar 10, 10,5 se daqui a pouco, vinculado à Selic, né, eu posso ter 12%, 11,50% ao ano? Então, o papel pré-fixado ele só vai se tornar interessante se a gente tiver uma reversão na taxa Selic. Então, para 2023, a tendência é que a Selic caia um pouquinho, que ela chegue a 12% em 2022 e que vá para 8% mais ou menos em 2023. Nesse movimento, quando começar a cair, aí sim o papel pré-fixado vai fazer sentido, que você vai comprar um papel pagando 11, 12, quando a taxa de juros for para 8, aí faz sentido. Nesse momento atual, como a taxa de juros está subindo, papel pré-fixado não é tão atraente, tá? Só fica ligado nisso. Se apontar para uma reversão de taxa Selic, da taxa Selic começar a cair, pode fazer sentido pré-fixar alguma coisa. Beleza? Seguindo, vamos falar agora de forma rápida também, direta, de renda variável, tá? A bolsa ela caiu praticamente 12% nesse ano, e a primeira queda desde 2015, em visão ano, tá? Em visão ano. Então 2016, 2017, 2018, 2019, até 2020, que a gente teve impacto da pandemia muito forte na bolsa, a bolsa terminou positiva. Em 2021, não. A bolsa saiu de quase 119 mil pontos para 104.800 e pouquinho, tá? Então foi um ano bem complicado para a bolsa, tá? E quais são as estimativas pro ano que vem, tá? Trouxe aqui as expectativas de algumas casas, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, Ativa Investimentos, imaginando 117 mil, até o BTG Pactual, imaginando 132 mil pontos, tá? A média está na casa de 121.500. Eu estou achando o mercado muito otimista com a bolsa, tá? Estou achando o mercado muito otimista,
porque a gente tem uma inflação muito alta nos Estados Unidos, na verdade no mundo inteiro, né? Mas nos Estados Unidos, que não foi muito bem controlada esse ano, apesar do Banco Central americano já ter falado que vai começar a intervir mais forte no ano que vem. A gente tem a questão de eleições aqui no Brasil e com duas propostas, né, pelo menos as duas que estão na frente, completamente antagônicas. Isso gera muito estresse. Nas últimas 3 eleições, só em 2018 que a gente teve um crescimento parecido. Em 2018 a bolsa subiu quase que 15%, mas estava todo mundo muito empolgado, né? As propostas do Guedes de um governo mais liberal, algumas reformas que já tinham passado com o Temer, estava todo mundo numa expectativa muito grande de muita coisa que não se concretizou, né? Mas em 2014, por exemplo, a bolsa terminou no vermelho, na faixa de 2% negativo, e em 2010 a bolsa terminou 1% positiva só. Então, eu imagino esse cenário muito otimista, tá? Muito otimista. Eu imagino que a gente possa ter problemas aí de ordem mundial. A pandemia ainda não está completamente controlada. Tem países na Europa fechando novamente e fechando, né? Se a gente tiver realmente um novo fechamento, a atividade econômica reduz, isso prejudica muito a bolsa. Mas a estimativa das maiores casas de análise apontam ali para 120, 121 mil pontos. O que é certo é que a bolsa vai oscilar muito em 2022, tá? E aí, dentro de renda variável, o que a gente tem? Empresas estatais, como o Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Essas empresas, elas oscilam mais do que as outras em períodos de eleição, obviamente, né? O governo é o maior dono dessas empresas, então atualmente é o Bolsonaro, né, grosso modo, falando que é o dono dessas empresas. Imagina se deixa de ser do Bolsonaro e passa a ser do Lula, entendeu? Isso modifica muito a forma de agir dessas empresas e essa incerteza faz com que essas empresas oscilem mais do que o mercado, tá? Então, se você não pensa muito em longo prazo, quer fazer uma transação mais rápida, talvez de ganhar um dinheiro dentro do próprio ano, eu te recomendo ficar fora de empresa estatal, tá? Porque realmente vai oscilar bastante. Não pode ser uma oportunidade para quem tem uma visão mais de longo prazo. Poxa, o Banco do Brasil é uma empresa bacana, a Petrobras é uma empresa bacana, vou comprar aqui para ficar na minha carteira por 4, 5, 10, 15 anos. Beleza. Mas para ganhar dinheiro ali em comprar e vender rápido, são empresas que devem oscilar bastante por conta da eleição, tá? Como a gente vai ter esse problema de eleição aqui, uma forma de se proteger é investir no exterior, tá? E uma forma, né, de você comprar empresas do exterior de forma simples é investir através de BDR, tá? BDR é como você compra, por exemplo, uma BDR do Google, da Apple. Você está realmente investindo nessa empresa, mas pagando em real dentro de uma corretora aqui no Brasil. Tanto que dentro desse ano, dentro do ano que passou, de 2021, dos principais ativos, só Bitcoin e BDRs que conseguiram superar a inflação aqui no Brasil, superar aqueles 10% de inflação. Então, BDR é uma forma simples de você investir em empresas do exterior e diminuir o risco da eleição, o risco Brasil da sua carteira. E deve continuar, né, por conta da oscilação, o grande desconto das empresas. Como assim? A bolsa ela caiu 12% esse ano de 2021, mas as empresas, muitas empresas, estavam apresentando resultados maravilhosos, tá? Então caiu mais por conjuntura de mercado do que pela empresa estar ruim. Então muita gente comprou ação em 2021 exatamente por isso, porque estava comprando ação muito barata e o foco dessa pessoa é no longo prazo. Então, se você está pensando em comprar ativos de renda variável para montar uma carteira para sua aposentadoria ou pensando numa carteira de longo prazo, 2021 foi um ano interessante porque tinha muita coisa barata e 2022 deve te dar essas oportunidades também por conta da oscilação de preço. Beleza, gente? Então é isso de forma bem rápida que eu tinha para falar para vocês, algumas estimativas e algumas orientações, tá? Reforçando aqui, destaque, né, para ativos vinculados à Selic ou ao CDI, tá? Para quem é conservador,
faz muito sentido, são papéis de risco baixíssimo e que devem entregar uma rentabilidade próxima de 1%, principalmente quando a Selic chegar a 11,50%, 12%. Estimativa que em abril isso já aconteça, tá? Mercado de renda variável bem instável, mas aí tendo várias oportunidades para longo prazo, e papéis vinculados à inflação com bom prêmio aqui, na verdade com uma boa taxa pré-fixada, tá? Que é pagando a inflação mais uma boa taxa pré, tá? Que você pode comprar, mas lembrando, papel de inflação, quando a gente está numa subida de juros, a tendência é que ele se desvalorize no curto prazo. Então, o ideal é você comprar um papel de inflação pensando em manter esse papel na carteira por um longo período, tá? Até porque os papéis de inflação costumam ter vencimentos bem longos, tá? De 5, 10, 15 anos. Então é isso. Deixa aqui nos comentários se esse tipo de vídeo é útil para vocês, né? A gente vinha estudando muito para concurso do banco, muito para CPA 20, que é um conteúdo mais amplo, né, de educação financeira mais raiz, principalmente na parte de investimentos. Então fala se faz sentido para vocês. Qualquer dúvida também é só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, um feliz ano novo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.